mas ela nos revela para o nosso bem. A palavra de Deus nos revela para que possamos ser bem-aventurados através dos conselhos dela. E nós, como cristãos, nós temos a obrigação, meu irmão, de estar ministrando a palavra de Deus ao povo. Aceitar ou não é uma opção de cada um, mas nós temos o dever, o compromisso, a obrigação de ministrar a verdade. E a verdade é essa. A verdade é essa, que o homem está perdido neste mundo sem uma direção. Tinha um preenchimento na sua alma, porque existe um vazio imenso na alma da humanidade. E esse vazio, a Bíblia nos ensina quem pode preenchê-lo. Jesus disse para uma mulher, ele disse: mulher, se tu tomar desta água, tu terás sede novamente. Jesus estava falando para uma mulher que aonde ela ia buscar água para matar a sede dela, estava falando de uma sede ali espiritual. Aonde você está buscando respostas espirituais para as suas dúvidas, as suas interrogações? Aonde você está buscando conhecimento da situação espiritual para você? Em quem você está se guiando? Por que você está se direcionando? O salmista, ele diz que a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. E nessa noite eu quero trazer para você esse seguinte relato. Gente, nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas são equivocadas em muitos assuntos que a palavra revela e mostra a verdade. As pessoas precisam entender o seguinte: que o ser humano não foi criado para viver um tempo aqui, depois ele evaporasse. Não, o ser humano não foi criado para viver uma vida aqui e partir e depois voltar de novo para aqui, para esse mundo, para estar vivendo dentro de uma situação aonde ele habita aqui em outro corpo. Não, o ser humano foi estabelecido por Deus para viver nesse mundo eternamente, eternamente aqui nessa terra que Deus criou maravilhosa e perfeita e nos colocou aqui. Mas infelizmente, pela a desobediência do homem contra a palavra de Deus, ele perdeu este privilégio que Deus lhe concedeu. E com essa atitude, perdendo esse privilégio, o homem agora passou a uma sentença recebida em sua vida. Porque a Bíblia diz que com o pecado no mundo, o homem entrou em perdição eterna. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus e leva-o à morte. E essa morte não se refere apenas à morte do corpo. Esta morte está falando de uma separação eterna da criatura para com o seu Criador. Meus irmãos, e nessa noite, trazendo para você aquilo que Paulo disse a Timóteo: conjuro-te, pois, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Quem morreu precisa de julgamento, irmãos? Quem morreu vai precisar ainda de passar por juízo? O que é que o povo ensina? Morreu, acabou-se. Outros ensinam: não, o cara morre e volta, fica por aqui, conversando, dialogando, fazendo outras coisas, ajudando alguém. Quem morreu precisa de estar indo para algum juízo? Há o entendimento das pessoas? Não. Porque há muitos conceitos em relação à vida após morte. Há muitos conceitos por aí que são ensinados por meio de filosofias e religiosidades, dos ensinos doutrinários das religiões. Mas o que é que a Bíblia nos ensina sobre aquele que morre, que sai desse mundo? Porque o que é morte? Morte é separação. Quando alguém morre, houve uma separação da pessoa que é espiritual, da sua matéria, do seu corpo que é material. E aí há uma separação. E a parte espiritual não fica neste mundo não. Porque diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que Deus ordenou, está ordenado. Gente, escute nessa noite isso. Está ordenado por Deus. Não foi pelo pastor nem pela igreja evangélica. Está ordenado por Deus que o homem morra uma vez só, e depois da morte ele segue para o juízo. Esse juízo não é para ele ter uma segunda chance. Esse juízo não é para ele ter uma oportunidade. Esse juízo não é para ele aprender a servir a Deus. Esse juízo é para a condenação, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 18. Esse juízo é para a condenação, meus irmãos. E é por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. O texto que nós lemos em João, capítulo 12, versículo 48, versículo 47 e 48, Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Aqueles que não ouvem a minha palavra, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado
essa o há de julgar no último dia. Meus irmãos, existe um juízo que é vindouro, existe um juízo futuro, existe a ira de Deus que está vindo, sendo derramada sobre essa humanidade. É preciso que o homem pare, se volte e creia na palavra de Deus, pois Deus só tem a comunhão com o homem só pode ter comunhão com Deus, o homem só pode se aproximar de Deus se ele se dirigir pelos conselhos, pela orientação da palavra. Não é por filosofia humana, não é por conselho de homem, não é por ensino de religião, é pela palavra que você vai se aproximar de Deus e ser conduzido no caminho seguro. É a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus que faz o homem ser bem-aventurado, é o homem seguir, se prostrar, se submeter-se ao que ensina a palavra. A palavra de Deus, irmãos, está aqui, e a palavra de Deus diz a Bíblia, que é esta palavra que nós estamos aqui trazendo para você, que ela é eficaz, ela dá vida, ela liberta, ela transforma. Escutem nesta noite uma coisa, amigos, que está aqui a nos ouvir. No século XVI, existia um homem chamado Martinho Lutério. Este homem escravizado pelo sistema religioso. Esse homem vivendo com temor dentro de um sistema religioso, onde ele fazia penitência, se flagelava, se submetia a repetições, a viver dentro de sistemas aonde oprimia ele, a viver devoções, aonde ele era obrigado a viver uma penitência. Mas diz a história, não a palavra de Deus, porque a gente fala da palavra de Deus, mas agora eu quero mudar para a história, porque a história confirma a palavra de Deus. Diz a história que no século XVI, em 1517, Martinho Lutério, dentro de um convento lá na Alemanha, augustiano, dentro de um convento estudando para ser padre, e quando Martinho Lutério começa agora a pegar as escrituras sagradas, ele abre a Bíblia nas cartas de Paulo aos Romanos e começa a ler, e começa a analisar, e ele começa a ver ali na carta do apóstolo Paulo, escrevendo ali a carta falando da justificação do homem, como é que o homem poderia alcançar a sua justificação. E o apóstolo Paulo escrevendo dizendo: não é pela graça, mas o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. E a palavra de Deus levando ali Martinho Lutério sendo orientado. Meus irmãos, eu quero trazer aqui um relato que eu trouxe, eu quero trazer para você. Martinho Lutério, quando começou a ouvir, a entender aquilo ali e a ler as escrituras, sabe o que aconteceu? Os olhos dele foram abertos. E Martinho Lutério entendeu que não precisava de penitência, de sacrifício, de fazer nenhum ritual para alcançar a salvação, porque ele viu a palavra de Deus que estava dizendo a ele que a salvação do homem não é pelas obras, não é por nenhum esforço humano, nem méritos humanos, mas a salvação de Deus, ela é oferecida ao homem. O homem não compra a salvação, o homem não consegue a salvação pelos seus esforços. É um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus para você. É pela graça, meu irmão, é pelo favor imerecido de Deus. E Martinho Lutério começou a ver, e ele começou a dizer: não, eu não preciso mais estar vivendo repetições, ladainha, contra os ensinos do sistema religioso da época. E ele colocou na porta do castelo da igreja. Isso era um costume lá no século XVI. Quando as pessoas queriam fazer um debate, ele não colocou para afrontar o sistema religioso, ele colocou para chamar o povo para um debate, para que o povo conhecesse a verdade. Mas sabe o que aconteceu? As 95 teses de Martinho Lutério, em menos de um mês, abalou os alicerces de Roma. As 95 teses de Martinho Lutério deixou o concílio, deixou o sistema religioso, aonde estava dominando o mundo naquela época, abalado, porque ia de encontro com todos os ensinos. Martinho Lutério diz: não, o sistema religioso ensina que o homem precisa de outros mediadores, que existem outros mediadores, mas a palavra de Deus nos diz que nenhum mediador há entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Lá em capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador chama-se Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela traz luz, ela traz o esclarecimento. E quando Martinho Lutério começou a entender e começou a ver, os seus sermões já não eram mais elaborados pelo sistema religioso. Os sermões de Martinho Lutério eram elaborados pela palavra de Deus, que tinha poder, que tinha vida, que levava ao povo transformação e libertação, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Meus irmãos, e nós não estamos aqui para confrontar ninguém. Nós vivemos num país democrático ainda. Existe a democracia em nosso país. Temos liberdade de expressão. Eu posso aqui expressar a minha fé. Eu posso aqui não criticar você, mas eu posso falar e expressar minha crítica contra o sistema público. Aquilo que é de domínio público, nós podemos expressar nossa crítica. Eu não falo de ninguém. Eu falo do sistema religioso, seja qual for, evangélica, católica, espírita, budista, muçulmana, xiita, seja qual for a religião, mas a verdade não é o que ensina essas religiões, a verdade é o que ensina a palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, Jesus orando a Deus pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: Pai, santifica-os no ensino religioso. Não foi isso que Jesus disse. Pai, santifica-os pelo sistema da religião, da igreja. Não foi isso que Jesus disse. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra que nós pregamos, essa palavra que nós não tememos anunciá-la e ministrar ao povo, seja qual for a consequência que venha. Estão aí leis sendo aprovadas no Congresso, já foi aprovado na Câmara, foi agora para o Senado, leis que querem levar o povo a se calar, querem levar o povo de Deus a calar-se para não manifestar a verdade. Porque, irmãos, sabe quem tem um interesse que você não conheça a verdade? Sabe quem é que tem o interesse de que você não conheça a verdade? O interesse de Deus. O apóstolo Paulo, escute isso. O apóstolo Paulo, irmãos, abram a Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 12, capítulo 8, versículo 12. Lucas, capítulo 8, versículo 12. Sabe qual é o interesse de Deus para você? É que você conheça a verdade. Guarda esse texto aí. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, primeira carta, no capítulo 1, no versículo 2, capítulo 2, versículo 3, sabe o que é que ele diz? Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento de quê? Da verdade. A vontade de Deus é que você se salve. Todos os homens estão no genérico, homens, mulheres e todos os seres humanos, e venham ao conhecimento da verdade. E sabe quem é que tem, qual é o interesse do inimigo da tua alma para que você não creia na verdade? Eu vou ler aqui, onde os irmãos abriram. Vejam aí, irmãos, vejam aí. Lucas capítulo 8. Deus, Jesus falando sobre a parábola do semeador. Aí ele diz assim, falando da semente, glória seja dada ao nome de Jesus. Aliás, eu estou a me confundir, troquei os versos. Capítulo 8, versículo 12. Perdão, irmãos. Capítulo 8, versículo 12. Lucas 8, 12. 8, 12, Lucas. Jesus disse assim no versículo 11: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Tá bom? A semente é a palavra de Deus. Escuta agora, no versículo 12, o que Jesus diz: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra de Deus, para que não se salvem crendo. Entendeu aí, irmãos? Jesus disse: a semente é a palavra. Nós estamos semeando aqui. As pessoas que estão ouvindo, você está sendo semeada com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui trazendo filosofia religiosa, nem conceito de pastor, nem de igreja. Nós estamos trazendo a verdade para você, que é a palavra de Deus. E Jesus disse que o interesse do diabo é esse: tirar a palavra do coração do povo, fazer com que as pessoas não dêem ouvido à palavra, para que não se salvem, porque não há outro meio de salvação, se não for pela direção da palavra, irmãos. A palavra de Deus que nos dá a direção para que encontramos a nossa salvação. A palavra de Deus é que nos guia para o local, para o alvo, aonde nós encontramos a salvação. E o diabo tem o interesse de que você não siga essa direção, para que você não seja salvo.
Esse é o propósito dele. Mais uma vez, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Paulo diz: olha, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeste, e desde a tua meninice tu sabe de quem tem aprendido. Olha, é pelas escrituras que tu tem a ciência, a sabedoria, que pode te levar à salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. É muito interessante esse texto. Por que eu estou aqui com este cuidado de citar os capítulos e o versículo? Por que eu tenho esse cuidado? Porque nós, crentes, quando vemos aqui à frente, temos esse cuidado de citar capítulo, versículo e livro para as pessoas, para que vocês examinem, porque o que nós falamos aqui não é do nosso conhecimento, não é do nosso entendimento, não é aquilo que nós achamos, porque eu acho muita coisa, irmãos, mas o que prevalece não é o que eu acho. Jesus disse assim lá em Marcos capítulo 13, versículo 31, passarão os céus e passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. O que eu acho passa, o que eu entendo vai passar, o que eu acho que é vai passar, e não é, porque o que é o que a palavra diz que é. Então nessa noite há uma importância muito grande de você conhecer a palavra de Deus. Você quer saber a sua situação diante de Deus? Você quer saber? Olhe para a palavra, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas tem uma coisa: Deus enviou o seu Filho Jesus para redimir, para pagar os teus pecados, assumir as tuas culpas e justificar você de tuas culpas e de teus pecados, para te reconciliar com Deus. Venha nessa noite, tome uma decisão de fé, faça que nem o apóstolo Paulo, que eu citei muito aqui. Vocês sabem quem era Paulo? Leiam nas escrituras. Paulo era um homem religiosíssimo. Paulo vivia dentro de uma tradição religiosa que recebeu dos seus pais. Mas quando Paulo conhece a verdade, ele diz isso: eu fazia por ignorância, perseguia os cristãos, porque eu não tinha conhecimento da verdade. Mas quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, ele foi conhecedor da verdade. Paulo mudou o seu conceito, porque ele agora conheceu a verdade. Nessa noite você também não tenha o crente como crítico. Não fique com raiva dos cristãos. Por que somos cristãos? Porque seguimos a Cristo. Esse é o título de cristão. A quem você está seguindo? Você é cristão? Quem é que você está seguindo? Nessa noite, seja cristão para morar no céu, porque só os lavados e remidos no sangue de Jesus. Nessa noite, nós convidamos você que está aí ao lado, você que está na sua casa, você que está aqui no nosso meio, que ainda não fez um pacto de fé com Jesus, que ainda não tomou uma decisão que vai mudar a tua vida no lado espiritual para com Deus. Faça hoje essa decisão, porque amanhã pode ser muito tarde. Jesus te convida nesta noite a receber a remissão dos pecados e a te dar a salvação, que é gratuitamente. E eu quero agradecer a Deus, passando para o nosso dirigente nessa noite, que a palavra de Deus possa fluir no seu coração, que essa palavra possa ter feito um efeito positivo no seu coração. Amém, irmãos? Que Deus assim continue nos abençoando em nome de Jesus. Seja Deus. Eu quero convidar o conjunto de louvor para louvar o nome de Jesus, e logo após nós estaremos fazendo o convite. E logo após o convite nós estaremos orando, encerrando todo o trabalho. Foi na cruz, porque Ele está presente neste lugar. E nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Glória a Deus. E toda
santidade, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é santo. A pregação da palavra, Deus falou claramente aos nossos corações, eu creio também aos teu coração, amigo ouvinte da palavra do Senhor.